Vamos conhecer um pouco mais sobre o que é o Framework.NET, Microsoft Framework.NET. Definição: o Framework basicamente é uma máquina virtual, ou seja, antes nós construímos aplicações que falavam com o sistema operacional. As nossas aplicações falavam diretamente com APIs do sistema operacional, com funções do sistema operacional. Agora, trabalhando com o Framework.NET, as nossas aplicações vão passar a estar falando com o Framework.NET e não mais com o sistema operacional. O Framework é que vai conversar com o sistema operacional. Então, as nossas aplicações vão estar em contato com o Framework.NET. E o Framework vai gerenciar a execução das nossas aplicações. Vai dar um ambiente seguro para as nossas aplicações serem executadas. Normalmente, quando se pensa em máquina virtual, pensa-se em portabilidade. Por que usar uma máquina virtual? Ah, vamos ganhar portabilidade. Vai ser possível rodar a aplicação em outros ambientes. Mas como é essa portabilidade para o Framework.NET? Ocorre que a Microsoft, primeiramente, ela investiu no Compact Framework. O Compact Framework foi feito para rodar em pockets PCs, smartphones, equipamentos móveis. Dessa forma, hoje nós temos o Framework.NET para ambiente desktop, para máquinas desktop, e temos o Compact Framework para ambiente móvel, pockets, PCs e smartphones. Então hoje nós podemos produzir uma aplicação para Pocket PC de forma praticamente idêntica ao que nós produzimos uma aplicação Windows. Ficou muito fácil levar uma aplicação para ser executada no Pocket PC. Ganhamos a portabilidade para o ambiente móvel. E para outros sistemas operacionais? Nesse ponto, já tínhamos 3 máquinas virtuais no mercado. A Microsoft, então, redigiu um padrão chamado de CLI. É um padrão de construção de máquinas virtuais, uma especificação que padroniza máquinas virtuais. O que uma máquina virtual deve ter? Para demonstrar esse padrão, demonstrar o funcionamento desse padrão, a Microsoft criou um software chamado de SSCLI, a abreviação de... Logo, apelidaram ele como rotor. Certo? O SSCLI ganhou o apelido de rotor. E o que é isso? O que é o rotor? Ora, é uma demonstração do padrão CLI. E o padrão CLI é um padrão de construção de máquinas virtuais. Assim sendo, o rotor é uma máquina virtual, para que a gente construa aplicações para rodarem no rotor. Ok, então o rotor é mais uma máquina virtual da Microsoft. E daí? Daí que aquele SS na frente do nome do rotor é a abreviação de Shared Source. Ou seja, o código-fonte do rotor está disponível para download nesse endereço que vocês estão vendo. Isso é uma novidade, vindo especialmente da Microsoft, e isso é uma grande novidade. Certo? Vocês podem baixar o código-fonte do rotor. O rotor ele foi feito pela Microsoft, que fabricou o framework. O rotor não foi feito para ser idêntico ao framework, ele não é idêntico ao framework. Mas muitos trechos do rotor são, certo? Pedaços do rotor são idênticos ao framework. Então poderíamos até dizer que partes do código do framework estão disponíveis na web, através do rotor. Isso realmente é uma grande inovação. Mas o que isso tem a ver com portabilidade? Simples. O rotor ele pode ser compilado para macOS, FreeBSD e o Windows.
Assim sendo, nós podemos ter aplicações rodando nesses três ambientes, macOS, FreeBSD e Windows. Legal. Mas o rotor foi criado com um objetivo acadêmico, com um objetivo de estudo. E o que nós temos com finalidades mais comerciais? Ocorre que a comunidade do software livre ficou apaixonada pelo .NET. Se apaixonaram pelo .NET e resolveram criar o projeto Mono. O projeto Mono é uma reconstrução do framework .NET para Linux. O Mono é idêntico ao framework .NET, porém roda no ambiente Linux. Pelo fato de nós termos agora um Mono gerado pela comunidade de software aberto, nós temos portabilidade. Podemos pegar hoje um executável Windows, levar para o Linux, ele roda. O executável roda. Podemos rodar uma aplicação ASP.NET no Apache e ela roda. Temos a portabilidade entre diferentes sistemas operacionais. Então hoje não importa o sistema operacional que a gente esteja utilizando. Qualquer sistema que a gente usar, não importa, a gente vai desenvolver a aplicação .NET. Este é o framework .NET. Nós temos um núcleo do framework .NET, que é o CLR, Common Language Runtime. Esse núcleo do framework é o responsável por processar as nossas aplicações. As nossas aplicações, antigamente, elas falavam com as APIs do sistema operacional. Então, o framework .NET tem que fornecer agora para as nossas aplicações algo que substitua em funcionalidades as APIs do sistema operacional. Assim sendo, o framework .NET fornece para nós uma grande biblioteca de classes. Essa enorme biblioteca de classes. Aqui nós vemos um resumo do resumo dessa biblioteca de classes do framework .NET. Nossas aplicações obtêm recursos do framework .NET acessando a biblioteca de classes que o framework .NET fornece para as nossas aplicações. Temos a Base Class Library, que fornece funcionalidades básicas como acesso a disco, acesso à rede, multithreading, entre outros recursos. Bibliotecas de acesso a banco de dados e documentos XML. E as bibliotecas de interface gráfica, interface Windows e interface Web, onde se encontra o recurso do ASP.NET, fornecido pelo framework .NET. Ok, então as nossas aplicações vão falar com o CLR. As nossas aplicações vão ser gerenciadas pelo CLR e vão estar falando com o CLR. Em que linguagem nós vamos construir as nossas aplicações? O CLR, o Common Language Runtime, ele só entende uma única linguagem, que é a IL, abreviação de Intermediate Language, linguagem intermediária. Então, o CLR só entende a IL. E aí? Nós vamos ter que escrever código em IL? Vamos ter que aprender a escrever em IL? Não. A própria Microsoft disponibilizou vários compiladores de outras linguagens que transformam o código de outras linguagens em IL. Então nós temos um compilador de VB, C++, C#, JScript e aí numa linguagem nova, J#. Então temos um total de 5 compiladores disponibilizados pela Microsoft para gerar código em IL. Certo? Esses 5 compiladores geram código em IL. Então nós podemos escolher qualquer um
desses compiladores para gerar a nossa aplicação. Isso é muito interessante, porque a gente observa que eu tenho aqui o C++, o C#, o VB. Então, tanto faz a linguagem que eu escolher para gerar a minha aplicação. O resultado vai ser IL. O resultado vai ser pura IL. Vai ficar tudo igual antes de ser processado pelo Common Language Runtime, pelo núcleo do framework. Então, tanto faz a linguagem que a gente escolher. O resultado vai ser o mesmo. Ah, mas será que não tem diferença mesmo entre as linguagens, entre os recursos que elas oferecem? Não. As linguagens oferecem esses recursos através das bibliotecas de classe do framework.NET. Quando nós queremos acessar determinados recursos através das linguagens, acessar um arquivo indício, acessar a rede, nós acessamos a biblioteca de classes do framework.NET. Então, consequentemente, não há diferença entre as linguagens. Todas as linguagens visualizam e acessam todas as classes da biblioteca de classes do framework.NET. Ah, mas será que não há alguma diferença de sintaxe entre as linguagens? Alguma sintaxe um pouquinho diferente, mais vantajosa? Para evitar esse tipo de coisa, a gente tem o Common Language Specification. O Common Language Specification é um padrão do que uma linguagem tem que ter para poder desenvolver para o framework.NET. Para poder gerar código para o framework.NET, a linguagem tem que seguir o Common Language Specification. Ela tem que estar de acordo com o Common Language Specification. Então, isso faz com que todas as linguagens que geram código para o framework.NET estejam de acordo com esse padrão. Ah, mas esses tipos de dados que eram totalmente diferentes entre as linguagens. As linguagens, quando passaram a compilar para o framework.NET, elas abandonaram seus tipos de dados próprios e adotaram conjuntos de tipos de dados do framework.NET, que são chamados de Common Type System, um tipo de dados, um conjunto de tipos de dados comum a todas as linguagens. Então, as linguagens adotaram o Common Type System. Toda essa padronização fez com que surgissem inúmeros outros fabricantes gerando linguagens para compilar para o framework.NET. COBOL agora compila para o framework.NET. Fortran compila para o framework.NET. Podemos criar uma aplicação web hoje usando Fortran. E entre as mais conhecidas, Delphi. Delphi passou a gerar código para o framework.NET, passou a compilar o seu código em L para o framework.NET. Power Builder está sendo adaptado para o framework.NET. E muitas outras linguagens que passaram a gerar aplicações para o framework.NET. Então, o que nós estamos vendo é que hoje, não importa o sistema operacional que a gente usa, pode ser Windows, pode ser Linux, pode ser Mac, pode ser qualquer coisa, nós vamos usar o framework.NET para desenvolver. Não importa a linguagem que a gente gosta, a gente pode gostar da sintaxe do VB, do C, do J, não importa a sintaxe que a gente gosta, podemos gostar do Delphi. Nós vamos usar o framework.NET para desenvolver. Vamos falar um pouco mais sobre as ferramentas disponíveis. Nós temos o Visual Studio.NET para desenvolver aplicações para o framework.NET. O Visual Studio é, sem dúvida alguma, a melhor das ferramentas de desenvolvimento disponíveis. Ah,
mas então o framework é gratuito, o Compact Framework é gratuito, o Rotor é gratuito de código aberto, o Mono é gratuito de código aberto. Aí chega na hora de desenvolver, a gente tem que comprar o Visual Studio? Não. Se vocês não quiserem comprar o Visual Studio, não precisa. Tem alternativas. O Visual Studio é de todas a melhor, mas se não quiserem, tem alternativas. Uma das alternativas é usar compiladores de linha de comando, de prompt. O Framework.NET, quando ele é baixado do site da Microsoft, o pacote Framework é compiladores de VBNet, C# e JScript. Então vocês podem desenvolver uma aplicação .NET inteira no Notepad e usar as ferramentas de linha de comando para compilar essa aplicação. Essa aplicação não vai deixar nada a dever para as aplicações .NET, outras aplicações .NET desenvolvidas com o Visual Studio. Isso é possível, mas é claro, isso é coisa de masoquista. Qual a alternativa? Uma empresa criou uma aplicação chamada ASP.NET Web Matrix. Essa aplicação está sendo distribuída gratuitamente na web. Vocês vão encontrá-la no site www.asp.net. E o que é essa aplicação? É uma interface visual para o desenvolvimento com ASP.NET. Tem todos os recursos do Visual Studio? Não. Mas vai permitir que vocês desenvolvam aplicações web ASP.NET visualmente, sem custo. A ferramenta é gratuita. Ah, mas e se a gente quiser desenvolver a aplicação Windows? Aí a gente vai ter que comprar o Visual Studio? Não. Como eu citei, a comunidade de código aberto ficou apaixonada pelo .NET. Então eles criaram também o Sharp Develop, que se encontra nesse site que vocês estão vendo. O Sharp Develop, ele tem a interface visual do Visual Studio. Ele é quase idêntico ao Visual Studio. Não tem os recursos mais avançados de funcionamento do Visual Studio, daí que não chega a ser tão bom quanto o Visual Studio. Certo? Mas permite que vocês desenvolvam aplicações Windows utilizando um ambiente muito familiar, que é um ambiente muito parecido com o Visual Studio.NET. O Sharp Develop, ele é gratuito, de código aberto, e os criadores do Sharp Develop escreveram um livro explicando como ele foi criado. E ele foi criado em C#. O Sharp Develop foi criado através do próprio .NET. Dessas fontes do Sharp Develop é até um ótimo recurso para estudar o ambiente do .NET. Modelo de programação unificado. Essa é uma das grandes vantagens que o Framework.NET nos dá. O modelo de programação unificado. Antigamente, as nossas aplicações falavam com APIs do Windows, diretamente com APIs do Windows. Então, se a gente queria construir uma aplicação VB simples, uma aplicação Windows simplesinha, a gente ia para o VB. Que era uma ferramenta RAD, a gente tinha todos os recursos para desenvolver uma aplicação rápida. Se a gente precisava de recursos mais avançados, a gente ia para o C, certo? Com recursos bem mais avançados. Se a gente queria desenvolver uma aplicação web, a gente ia para o ASP, com recursos específicos para lidar com a web. Esses três são ambientes totalmente distintos. Apêndice 1 não se sabe nada dos outros. São ambientes completamente diferentes, que exigem um estudo específico de cada ambiente. Agora, com o Framework.NET, nós conseguimos desenvolver os três tipos de aplicação
dentro do mesmo ambiente, dentro do Framework.NET. Então, aprendendo a trabalhar com o Framework.NET, desenvolver para Windows, para web, desenvolver aplicações mais sofisticadas, tudo fica simples, porque nós trabalhamos tudo no mesmo ambiente de desenvolvimento. O processo de compilação e execução do Framework.NET, como funciona? Então, temos o código-fonte, na linguagem qualquer que nós escolhemos. Então, esse código-fonte passa pelo compilador da linguagem. Então, o compilador da linguagem vai transformar esse código-fonte em código IL, que é a linguagem intermediária. Esse código IL vai ser gravado no disco. O código IL e metadados, informações a respeito desse código IL. Isso vai estar gravado no disco em um arquivo, que pode ser um arquivo .dll ou .exe. No .NET passamos a chamar esses arquivos de assemblies, porque o que eles contêm são o código da linguagem intermediária, da IL. Feito isso, na primeira execução desse código, esse código passa pelo Just-in-Time Compiler. O Just-in-Time Compiler é um componente interno do CLR, do Common Language Runtime. Então, na primeira execução do código, o código passa pelo Just-in-Time Compiler e se transforma em código nativo de máquina. Certo? E vai ser executado já como código de máquina. Assim sendo, certo? A gente aqui desmistifica uma lenda das máquinas virtuais. Certo? O conhecimento anterior a respeito de máquinas virtuais dizia que, ao usar uma máquina virtual, estaríamos perdendo performance, porque estaríamos usando código interpretado, que é mais lento do que o código compilado. Aqui a gente vê que as ações.NET, elas rodam em código de máquina, compiladas para código de máquina. Então, não há a típica perda de performance devido ao processo de interpretação, como acontece com outras máquinas virtuais.